Olá, aluno! Espero que esteja tudo bem com você. No vídeo de hoje, vamos resolver as atividades da semana 2 do Plano de Estudo Doutorado do segundo ano, volume 4. Vamos lá? Bom, antes de iniciarmos a resolução das atividades, peço que se inscreva no canal e também ative as notificações. Assim, receberá todas as dicas que estou trazendo para você. Se no decorrer da resolução das atividades você tiver alguma dúvida, registre nos comentários, assim poderei ajudá-lo. O tema da nossa aula é sobre lei de Hess, ou seja, nós vamos aprender a calcular a variação da entalpia utilizando a lei de Hess. Bom, o que é essa lei de Hess, né? Vamos fazer uma pequena revisão. O químico suíço Hermann Hess é o criador da lei da termoquímica, que levou o seu nome, né? Lei de Hess. Segundo essa lei, a quantidade de calor envolvida durante a formação de um dado composto é constante, independente do composto ser formado direta ou indireta em uma série de etapas. Ou seja, a variação de entalpia, ou ΔH, depende somente dos valores das entalpias dos reagentes e dos produtos, conforme a expressão variação de entalpia igual a entalpia dos reagentes mais entalpia dos produtos. Quando não é possível fazer as medições experimentais para a determinação das entalpias da reação, pode-se trabalhar com um conjunto de equações termoquímicas nas condições padrão, as quais permitem esse cálculo quando rearranjado para satisfazer os reagentes, os produtos e os coeficientes estequiométricos das equações problema. Esse processo de adição de entalpias é a reação conhecida como lei de Hess, e é o que nós vamos demonstrar agora através de um exemplo. Consideremos a reação em que 1 mol de água é transformado em água no estado gasoso. Essa reação é realizada 2 vezes, porém optou-se por caminhos diferentes. Então, vamos demonstrar das duas formas. Primeiramente, foi realizada em única etapa, onde nós temos a água líquida se transformando em água vapor, que é justamente o que pede lá no exercício. A variação de entalpia é 44 kJ de energia absorvida quando essa reação acontece. Então, através do diagrama, nós podemos identificar água líquida, aqui o reagente, que é o estado inicial, passando para a água vapor, que é o estado final que nós temos no produto. A variação de entalpia, 44 kJ por mol, certo? Então, podemos passar para o segundo método de obtenção aí dessa variação de entalpia. Só que dessa vez realizada em 2 etapas, utilizando a lei de Hess. Na primeira etapa, nós temos a equação de formação da água líquida se transformando em hidrogênio gasoso e oxigênio gasoso. A variação de entalpia dessa reação é 286 kJ de energia absorvida. A segunda etapa, nós temos hidrogênio gasoso mais oxigênio gasoso se transformando em água vapor. A variação de energia nessa reação é 242 kJ de energia liberada. Então, utilizando a lei de Hess, nós vamos eliminar os componentes do termo que tem no produto e que tem no reagente que são iguais. Então, nesse caso, nós vamos eliminar o hidrogênio gasoso, lembrando que só pode eliminar termos que sejam iguais e que estejam no mesmo estado físico, gasoso com gasoso, líquido, líquido, assim por diante. E na quantidade estequiométrica, ou seja, 1 mol no produto da primeira equação, eu posso anular com 1 mol no reagente da mesma substância, no caso H2. Podemos ainda eliminar o oxigênio gasoso, meio mol que está no produto, vamos eliminar com meio mol que está no reagente. Então, o que sobrou nessa reação? Sobrou aqui a água líquida, que é o objeto da nossa reação desejada aqui, água líquida, no produto água vapor. Temos aqui água vapor.
Bom, e para calcular a entalpia, nós vamos somar essa quantidade de energia, né? 286 menos 242. Então, vai dar um total aí de 44 kJ de energia absorvida. Observe que, independente de ter se realizado em uma etapa ou em duas, a variação de entalpia é a mesma, ou seja, 44 kJ de energia absorvida. Isso ocorre porque a variação de entalpia é a soma algébrica dos valores de ΔH das etapas que compõem o processo, que é, no caso, etapa 1 e etapa 2, ou seja, dos processos intermediários. Percebe-se que a equação é a mesma, tanto na etapa 1 quanto no processo 1 quanto no processo 2. Como calcular a variação de entalpia? Nós vamos somar as entalpias que foram dadas aqui nas etapas, na primeira etapa e na segunda etapa. Uma com valor positivo, a outra negativo, vamos conseguir aí uma variação de entalpia de 44 kJ, certo? Se tiver alguma dúvida, não esqueça de registrar aí nos comentários. Também é importante saber que, pela lei de Hess, as equações termoquímicas também podem ser calculadas como se fossem equações matemáticas, mas algumas observações devem ser seguidas. Se invertida a reação química, o sinal da variação de entalpia também deve ser invertido. Se multiplicada a equação, a variação de entalpia também deve ser multiplicada. Se dividida a equação, a variação de entalpia também deve ser dividida. Bom, vamos então à resolução das atividades? Atividade 1. Em um conversor catalítico usado em veículos automotores, em seu cano de escape para redução da poluição atmosférica, ocorrem várias reações químicas, sendo que uma das mais importantes é monóxido de carbono reagindo com oxigênio formando gás carbônico. Sabendo que as entalpias das reações citadas abaixo são carbono-grafita reagindo com oxigênio formando monóxido de carbono, liberando 26,4 kcal. Carbono-grafita reagindo com oxigênio formando gás carbônico, liberando 94,1 kcal. Então, pode-se afirmar que a reação inicial é: bom, para se resolver uma variação de entalpia como essa, então nós temos que seguir alguns passos. Primeiro, observar, né, a entalpia, as entalpias das reações de formação, né? Aqui nós temos a entalpia de formação da grafita, entalpia de formação da carbono-grafita, formando monóxido de carbono e formando gás carbônico. Segundo, nós vamos somar as reações de maneira que o resultado seja a nossa reação desejada. E qual é a nossa reação desejada? A reação que foi dada é 1 mol de monóxido de carbono reagindo com meio mol de oxigênio, formando 1 mol de gás carbônico. E qual que é a quantidade de energia absorvida ou liberada? Isso nós vamos calcular. Bom, a nossa reação desejada, vou colocar ela aqui embaixo. E vamos analisar as duas equações dadas. Vou chamar essa primeira de equação 1 e a segunda de equação 2. Então, observe que nós temos, na primeira reação, o monóxido de carbono que está no produto. Na nossa equação desejada, nós precisamos dele no reagente. Então, o que nós vamos fazer com a equação 1? Nós vamos inverter a equação 1, ou seja, o que está do lado do membro dos produtos, nós vamos passar para o primeiro membro, que é o dos reagentes. O que está no primeiro membro dos reagentes, nós vamos passar para o segundo membro dos produtos. Então, como que vai ficar essa equação? Monóxido de carbono formando carbono-grafita mais meio mol de oxigênio. Lembra que no slide anterior eu disse para você que se você inverter uma equação, o ΔH também deve ser invertido? Olha aqui, 26,4 kcal de energia liberado, aqui nós temos 26,4 de energia absorvida. Isso porque nós invertemos a equação 1. Então, nós também devemos inverter o seu ΔH. Bom, agora nós vamos analisar a segunda equação. Nós temos aqui na reação desejada gás carbônico no produto. Na equação 2, nós temos ele no produto. Então, vamos manter a equação 2. Vamos escrevê-la
Então, carbono grafita mais oxigênio formando gás carbônico, liberando 94,1 kJ de energia. Bom, qual é o próximo passo agora? Nós vamos efetuar a soma algébrica dessas duas equações, né? Podemos notar que alguns membros vão ser eliminados durante a reação. Então, o que vai ser eliminado? Observe mais uma vez a nossa reação desejada. Monóxido de carbono, meio mol de oxigênio, formando 1 mol de dióxido de carbono ou de gás carbônico. Bom, então o que vai ser anulado aqui? O que tiver igual no reagente no produto, a gente pode anular. Ou seja, olha aqui, carbono grafita. Então, ele vai ser eliminado. Nós temos aqui 1 mol de oxigênio no reagente, meio mol de oxigênio no produto. Então, vai sobrar meio mol no reagente. Bom, agora podemos somar as variações de entalpia, que é o ΔH1 mais o ΔH2. Então, substituindo os valores, 26,4 mais 94,1 liberado. 94 é maior, né? Sinal negativo é maior, então vai dar um total aí de 67,7 kJ de energia liberada. Então, nesse caso, a nossa reação é uma reação exotérmica e libera 67,7 kcal de energia, certo? Então, vamos para a próxima atividade. Atividade 2. O elemento químico tungstênio, de símbolo W, é muito utilizado em filamentos de lâmpadas incandescentes comuns. Quando ligado a elementos como carbono ou boro, forma substâncias quimicamente inertes e muito duras. O carbeto de tungstênio, de símbolo WC, muito utilizado em esmeris, lixas para metais, etc. Pode ser obtido pela reação. O mol de carbono grafite reage com o mol de tungstênio, formando um mol de carbeto de tungstênio. A partir das reações a seguir, calcule o ΔH, que é a variação de entalpia de formação, para o carbeto de tungstênio, dadas as três semi-reações, as três equações. Então, vamos lá. Lembrando, é uma reação muito parecida com a próxima. Qual que é a nossa reação desejada? É onde nós devemos chegar lá no final da resolução dessa atividade. Então, já vou colocar ela aqui em destaque. Um mol de carbono grafite, mas reage com um mol de tungstênio, formando um mol de carbeto de tungstênio. Então, vamos à resolução. Inicialmente, nós já temos aí as semi-reações, que estão aqui do lado. Nós vamos classificar como equação 1, nomear como equação 1, equação 2 e equação 3, para ficar mais fácil o entendimento. Bom, então vamos analisar. Temos aqui carbono grafite no reagente, na equação 2 ele está no reagente. Então, conclui-se que a equação 2 nós vamos manter. Temos aqui na equação 1 o tungstênio, que está no reagente. Nós precisamos dele no reagente. Então, a equação 1 também nós vamos manter. Vamos copiá-la aqui do lado. A equação 2 já analisamos, também vamos manter. E precisamos do carbeto de tungstênio no produto. Percebe-se que na reação 3, ele está no reagente. Então, o que nós devemos fazer? Inverter a equação 3, porque nós precisamos, na nossa reação desejada, nós precisamos do tungstênio no produto. Então, nós vamos copiar a equação aqui do lado, invertendo o que é produto passa a ser reagente, o que é reagente passa a ser produto. A equação tinha um ΔH de menos 1.196 kJ, como nós precisamos inverter, vai ficar positivo, 1.196. Bom, lembrando que nós já mantemos a primeira equação, mantemos a segunda, invertemos a terceira e também invertemos o seu ΔH. Agora, nós vamos para a soma algébrica, que nada mais é do que somar esses reagentes e esses produtos. E lembrando que alguns termos vão ser eliminados, porque olha o que tem que sobrar na nossa equação final. Um mol de carbono grafite mais um mol de tungstênio, formando aí um mol de carbeto de tungstênio. Bom, então, um mol de trióxido de tungstênio vai ser eliminado com o mol de trióxido de tungstênio. Lembre-se que nós só podemos anular uma substância, né, que tiver no produto de uma equação com a que tiver no reagente da outra, ou vice-versa.
Vamos ver o que mais que a gente pode eliminar. Gás carbônico está aqui no produto, vamos eliminar ele com o reagente da terceira equação. Agora, nós temos aqui 3,5 é o mesmo que 1,5 oxigênio, mais 2,5 oxigênio. Aqui na equação 3, nós temos 5 sobre 2. 5 sobre 2 é 2,5. Então, anulando 2,5 da equação 1 e 2, com 2,5 da equação 3. Olha aí o que sobrou. Carbono grafite, é o que está aqui. 1 mol de tungstênio, aqui. E 1 mol de carbeto de tungstênio. Lembra que lá no início eu disse que nós teríamos que chegar nessa equação? Olha o que sobrou aí. Então, significa que a resolução está correta. Bom, agora vamos somar também a variação das entalpias, para a gente saber se essa reação é endotérmica, exotérmica e qual a quantidade de energia envolvida. De acordo com a lei de Hess, o que a gente faz? Somamos o ΔH da equação 1 com o ΔH da equação 2, com o ΔH da equação 3 e assim por diante. Vamos substituir esses valores, menos 840, menos 394, mais 1.196. Somando aí os valores iguais, que são os negativos, vai dar um total de 1.234 negativo e mais 1.196. Então, o valor negativo é maior, então conserva-se o sinal do maior aí e faz a diferença. Deu um total de 38, que é a alternativa correta, letra C. Então, nesse caso, o ΔH de formação do carbeto de tungstênio libera 38 kJ por mol. Tudo certo? Então, ótimo. Se você tiver alguma dúvida, não esqueça de registrar nos comentários. Atividade 3. Sabendo que os calores de combustão do enxofre monoclínico e do enxofre rômbico são, respectivamente, 297,2 kJ de energia liberada e 296,8 kJ por mol de energia liberada, respectivamente. Calcule a variação da entalpia na transformação de 1 mol de enxofre rômbico em 1 mol de enxofre monoclínico. Então, essa é a nossa reação desejada, é o que nós temos que chegar nessa equação, que também nós chamamos ela de equação global. Bom, então vamos escrever 1 mol de enxofre rômbico em 1 mol de enxofre monoclínico, na forma de equação. Bom, lembrando, primeiro passo é a gente observar bem essas semi-reações. Vamos numerá-la com 1 e 2. A primeira, nós vamos inverter porque nós precisamos do enxofre monoclínico lá no produto e ele está no reagente. Então, nós vamos inverter e copiar essa equação aqui do lado. A segunda, nós vamos manter porque precisamos no reagente do enxofre rômbico. Ele está no reagente. Então, vamos escrever a equação SO2, que era produto, passou a ser reagente, uma vez que nós estamos invertendo a equação 1. A equação 2 nós vamos manter, ela é copiada da mesma forma. Lembrando que se invertemos a equação, invertemos também o ΔH desta equação, certo? Uma vez feito essa etapa, podemos passar para a próxima, que é a soma algébrica. Lembrando que durante o processo de soma algébrica, nós podemos eliminar e devemos eliminar alguns termos, né? Então, o que pode ser eliminado? Vai ser eliminado, no caso, o SO2, porque tem SO2 aqui no reagente e tem aqui no produto. Os dois estão no estado gasoso, então podem ser eliminados. Vai sobrar aqui, o O2 também pode ser eliminado, então sobra aqui enxofre rômbico no reagente e enxofre monoclínico no produto. Então, essa reação é a nossa reação desejada. Podemos agora somar as entalpias. Para a gente somar as entalpias, de acordo com a lei de Hess, nós vamos somar a variação de entalpia da equação 1 com a variação de entalpia da equação 2 e já assim obteremos aí o valor do ΔH. Vamos substituir e o valor final aí 0,4 kJ de energia liberada. Então, essa reação ela é uma reação
exotérmica. Dúvidas? Se tiver, não esqueça de registrar nos comentários. Atividade 4. Dadas as equações termoquímicas. Então, nós temos aí duas, né? Então, aluno, está gostando da aula? Clica aí no gostei. Bom, atividade 5. Na estratosfera, os CFCs, provenientes dos propelentes de aerosol e o gás oxigênio, absorvem radiação alfa de alta energia e produzem, respectivamente, os átomos de cloro, que têm efeito catalítico para remover o ozônio, e átomos de oxigênio. Sejam dadas as seguintes equações termoquímicas, 25 graus e 1 atmosfera. Então, temos aí as duas equações que fazem parte desse processo. E a atividade pede o valor da variação de entalpia, que é o ΔH em quilocal, para a reação de remoção do ozônio, representado pela equação abaixo, é. Bom, mais uma vez aí, uma atividade relacionada com a lei de Hess. Vamos inicialmente nomear essas equações de 1 e 2. Sabemos que a nossa equação global, que é onde nós devemos chegar, é essa daqui, ozônio, mais átomos de oxigênio formando gás oxigênio. Então, essa é a nossa reação global, é o que nós devemos fazer todas aquelas análises que já fizemos nos exercícios anteriores e devemos chegar nessa equação. Para isso, vamos analisar. Na equação 1, nós vamos precisar do oxigênio lá no produto. Nós temos ele no reagente, então nós vamos inverter a equação 1. A equação 2, nós vamos manter, porque nós precisamos do ozônio no produto, no reagente, ele está no reagente. Então, vamos anotar aqui do lado a primeira equação invertida e a segunda nós vamos manter. Bom, lembra que se invertemos a equação, nós também invertemos o ΔH. Percebe que ele passou aqui agora a ser exotérmico. Vamos agora fazer a soma algébrica. Lembrando que durante a soma algébrica, alguns termos são eliminados. Então, nós podemos observar quem vão ser eliminados aí. Inicialmente, o ClO, porque temos ele no reagente da primeira equação e no produto da segunda. Podemos eliminar também o Cl gasoso, que temos ele na primeira reação no reagente, no produto, e na segunda reação nós temos ele no reagente. Percebe-se que o que sobrou é o que está na nossa reação global, que é justamente o que nós precisamos. Temos aqui no produto 2 oxigênios, tá aqui 2 oxigênios. Temos um átomo de cloro no reagente e temos 1 mol de ozônio no reagente. Então, a nossa equação vai ficar aí O3 gasoso mais O, formando 2 mols de O2. Bom, se já finalizamos a soma algébrica, podemos agora aplicar a lei de Hess para calcular a variação da entalpia, que nada mais é do que somarmos esses dois valores. Como são dois valores negativos, vai dar um total aí de menos 94 quilocal, que nada mais é do que uma reação exotérmica que libera 94 quilocals por mol, que é referente à alternativa A. Bom, então, finalizamos aí a nossa correção das atividades. Espero que você tenha gostado. Se gostou, clica aí no gostei. Se você tiver alguma dúvida, registre nos comentários. Dúvidas? Registre nos comentários e até a nossa próxima aula.